Bom demais, um tempo abençoado diante de Deus aqui. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Que louvor gostoso, né? A gente chega aqui, às vezes está cansadão da semana e já, né, o Senhor aqui renovando as nossas forças aqui diante dEle, glorificando o nome dEle, usando o nosso fôlego de vida para a honra e glória dEle, não é verdade? Você pode se assentar, fica à vontade, né? Muito bom poder ter vocês aqui nessa noite de sexta-feira e você que está acompanhando a gente de casa. E eu queria, antes da gente começar, eu queria orar. A gente teve esse tempo de oração abençoado aqui juntinhos, né? Mas eu queria orar específico por você que está aqui com a gente, por você que está em casa. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar ministrando a Tua palavra e falando aquilo que o Senhor falou comigo, Senhor. Aquilo que o Senhor me questionou, aquilo que o Senhor trabalhou o meu coração e principalmente, ó Pai, aquilo que eu vi necessário ser mudado na minha vida. Deus, obrigado pelas pessoas que estão aqui hoje, que saíram da sua casa, alguns que estão em casa nos assistindo. E Deus, eu sou grato porque o Senhor tem levantado pessoas que têm sede de Te buscar, ó Pai, sede de aprender mais de Ti, sede de Te louvar, Senhor. E Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo fôlego de vida que tem nos dado aqui. É isso que oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom demais a gente estar juntinho. 2 semanas a gente estudou sobre oração. Foi os 2 primeiros cultos do ano. Foi muito gostoso a gente entender que precisamos pôr a oração em prática. Mas agora a gente vai dar mais uma caminhadinha. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você participa de algum grupo? Você caminha com alguém? Todos nós participamos de algo. Isso eu falo para você, tá? Tem gente que tem aversão aos grupos de WhatsApp, tem gente que gosta, que se diverte ali, né? Tem gente que participa de um treino, tem gente que participa de reuniões em família, tem gente que faz desse tempo junto com alguém algo precioso. De verdade, é gostoso estar junto com pessoas, não é? Talvez você vai falar, puxa, depende do grupo, depende com quem eu estou andando, depende aonde eu estou. Mas é verdade, a gente precisa tomar cuidado, a Bíblia alerta muito isso. Mas, além da Bíblia nos alertar para cuidar com quem caminhamos, ela também fala coisas tremendas para nós, para cuidar quem nós somos, aonde caminhamos. A gente vai olhar hoje um bom trecho da Bíblia juntinhos aqui, tá? E eu quero que você pare para pensar nisso. Puxa vida, quais eram os grupos que caminhavam com Jesus? Se você veio aqui nessa noite, é porque Jesus te convidou. Talvez usou uma pessoa, alguém da tua família, algum amigo. Talvez o Espírito Santo tocou teu coração, mas foi Jesus que te trouxe aqui. Nós aqui, como louvor, ou pastores, ou pessoas que estão aqui auxiliando, nós não somos deuses, muito menos pessoas poderosas. Muito, muito pelo contrário. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus de falar do amor dEle, através daquilo que Ele tem nos chamado. Então, se você está aqui hoje, você faz parte desse grupo, dessa família, e o Senhor Jesus te convidou a fazer parte desse tempo precioso. Mas olha só, Jesus continua unindo pessoas. Diferentemente do que as pessoas pensam, que eles falam, a religião divide as famílias, as pessoas. Na realidade, quem se divide são as pessoas. São elas que têm dificuldade de relacionamento, dificuldade com o ego, às vezes uma dificuldade de expressar o amor e às vezes uma facilidade tremenda de expressar a raiva. Jesus une pessoas. Jesus move a nossa vida. E por uma causa tremenda. Qual é? A causa que Deus nos amou primeiro. Quando a gente olha para isso e começa a estudar a história de Jesus, a gente vê que existia um grupo, que está lá em Mateus 4:25, se você quiser acompanhar aí comigo, senão eu vou ler aqui, você acompanha ouvindo juntinho, tá? Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Então, peraí, Mateus 4:25 vai falar para a gente que grandes multidões seguiam a Jesus. Olha que interessante, o que a gente está fazendo hoje é muito parecido com aquilo que acontecia naquela época. O certo hoje é
caminharmos seguindo a Jesus. Se você caminha seguindo outras coisas, esse é um momento para a gente parar e falar: peraí, o que me move na igreja, o que me move no meu dia, as respostas que eu peço e fala comigo, precisa ser Jesus. Existem pessoas sensacionais, Deus coloca pessoas incríveis na minha vida. Nesse feriado agora que passou, estava tendo uma conferência aqui na igreja, e eu e a Célia tiramos um tempo para visitar algumas pessoas. Já desde a primeira visita na sexta-feira foi sensacional. E eu falei: puxa Deus, obrigado pelas pessoas incríveis que você coloca na minha vida. E assim foi no sábado, foi no domingo. E sabe, conversas que a gente podia ir tendo, e pena que não dava para ir na casa de todo mundo, porque é muita gente boa, muita gente legal. Mas sabe, aquele tempo que a presença de Deus estava ali. Porque quem me levou a visitar essas pessoas foi Jesus. Foi Ele que falou: ei, tá vendo aquela mensagem ali? Vai lá. E puxa, como foi abençoador para a nossa vida. Para algumas pessoas não, porque a gente saiu 1h da manhã de casa, 1h30, então eu estraguei o sono, da pessoa. Mas foi bênção demais. Jesus continua unindo pessoas. Às vezes 1 ou 2, às vezes 10, às vezes 20, às vezes 30, às vezes multidões. Nesse tempo aqui que a gente leu aqui em Mateus, a multidão caminhava com ele por quê? Existiam pessoas que a gente vê em Mateus 15:31, O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando, os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Existiam pessoas que caminhavam naquela multidão porque precisavam de um milagre. E eu falo para vocês, talvez o que trouxe você até aqui foi um milagre. Mas nenhuma das pessoas que estão aqui tem poder para fazer esse milagre acontecer. A gente tem o amor que Deus coloca na nossa vida, a gente vai orar para que isso aconteça na tua vida. Mas só Jesus pode fazer esse mover. Só Ele é o único que pode mover isso. Mas eu falo para você, se o que está te movendo é a busca de um milagre, Jesus é muito mais do que a cura física. Jesus pode fazer muito mais que a cura emocional. Jesus pode fazer muito mais do que dar aquilo que você está pedindo. Jesus pode transformar a tua vida. Jesus vai fazer onde havia pranto brotar alegria. E isso eu vou falar para você. Eu posso contar a piada mais divertida para vocês. Normalmente eu conto as ruins, Sou muito bom para isso. Mas eu falo para você, você vai sorrir por um momento e aquela angústia vai tomar conta do teu coração. Mas o toque de Jesus na tua vida vai levar embora o que está amargurando a sua vida. Então, quem somos nós para julgar a sua dor? Ninguém. Se você se move por um milagre porque isso dói, caminhe, mas caminhe em direção a Jesus. É Ele quem pode te curar, é Ele quem pode mover. Sabemos, e vamos ver isso aqui um pouco, que Jesus usava os seus discípulos, as pessoas ali, E o poder dele se manifestava através dessas pessoas que buscavam Ele. Mas era Ele, era dele, era para Ele, era para a honra e glória do nome dEle. E era por quê? Porque Jesus é Deus. Está aqui o Luan, meu amigo. Esse homem toca demais teclado, é maravilhoso. Dá para ficar ouvindo ele a noite inteira, esse louvor gostoso que a gente estava. Mas ele não é o Deus do teclado. Ele é um cara usado por Deus em um teclado. Ele é o cara usado por Deus para fazer esse som gostoso que a gente está ouvindo. A gente precisa entender isso. Ser usado por Deus é um grande privilégio. Querer ser Deus é uma grande responsabilidade. E eu falo para você, não queira ser Deus. Não porque deve ser ruim, mas porque é uma grande responsabilidade que você não vai conseguir cumprir. As pessoas vão chegar a você, vão idolatrar você, vão fazer de você algo tremendamente precioso na vida delas. Mas e depois? O que você vai fazer? Você não vai conseguir além disso. Seja uma pessoa gentil, seja uma pessoa educada, seja uma pessoa que transmita o amor, seja uma pessoa que seja usada por Deus para organizar algo. Mas lembra, não tenta ser Deus. Deixa Deus ser Deus, porque Ele é maravilhoso sendo Deus.
E não tenta ser Deus, porque você não vai ser maravilhoso. Pode ter certeza disso. Mas olha só, existiam as pessoas interesseiras. Se a gente olhar ali em João 6, ele vai falar para a gente, João 6, 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Tinha gente que estava com dor atrás de um milagre, mas tinha gente na multidão que só queria comer um teco do pão, pastor. Era fome. Estava ali, soube que o pessoal de Jesus ali faz um pão gostoso. O pessoal se reúne, vou lá para bater um rango. Se você está com fome, busque Jesus. Porque Jesus veio para aqueles que têm fome e sede de justiça, e eu creio nisso. Jesus veio para ser o pão da vida. Mas algumas pessoas naquela multidão iam porque ali tinha comida. Olha só que interessante. Algumas pessoas, elas não assumiam publicamente que eram seguidores. João 19, 38 vai falar, né? Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente. Não porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo de Jesus. Depois Jesus foi crucificado, a gente sabe que ele vai para uma tumba por 3 dias. Ele ressuscita, né? Então por isso que a gente crê num Deus verdadeiro. Mas olha só que interessante, José de Arimateia tinha medo. Se eu falar que eu sigo Jesus, eu vou morrer. E eu falo para você, muitas vezes a gente é agente secreto de Jesus, né? E a gente fala assim, não, eu falo do amor dele através das minhas atitudes. Que bom, isso é muito importante. Precisamos fazer isso. Mas às vezes você é o cara que disfarça muito. Tem que disfarçar um pouco menos, tem que ser menos agente secreto, não é verdade? Não é para ser assim tão agente secreto de Jesus. Puxa, José de Arimateia tinha medo de morrer por Jesus. E a gente vai olhar a história aqui, depois vai ver homens que não se importavam com isso. Eu queria dizer para você, hoje Jesus pede que você entregue a vida dele. Ele pede que você mate o seu eu, o seu ego, o seu egoísmo, a sua ganância. Ele não está pedindo para você se sacrificar fisicamente. Olha que interessante isso para a gente pensar. Mas a gente precisa sacrificar aquilo que tem de mal dentro da gente. José de Arimateia tinha medo de morrer fisicamente. E ficou conhecido por aquele que tinha medo de dizer que era um discípulo de Jesus. Puxa vida. Você quer ser essa pessoa? Ó, tá ali, ó. A gente, Zé, vou até apontar para o lado para não apontar para ninguém, para não arrumar briga depois, né? A gente faz assim com a mão, o pessoal depois vai no gabinete. Pastor, você apontou para mim, era para mim aquilo. Perdão, gente, vou apontar para mim. Às vezes, né? Você está disfarçando muito. Você está disfarçando muito que é agente de Jesus. Espera aí, cara. É tão difícil falar o quão bom Ele é? É tão difícil louvar o Senhor? É tão difícil usar teu fôlego de vida para a honra e glória dEle? É tão difícil naquela conversa no teu trabalho que não está levando a lugar nenhum. Você não precisar ali dar uma ripada em todo mundo, né? Ser o cara da chibata ali. Mas você poder trazer uma palavra transformadora. É tão difícil você estar com a sua Bíblia, abrir ela e ler, e às vezes vem alguém, você fica com vergonha e fecha. Ah, não faz isso. Não precisa ser assim. Olha uma coisa interessante. A multidão tinha um pequeno problema. Jesus caminhava com a multidão. Mas a Bíblia, como o nosso manual, aqui lá traz pra gente, em João 19:15. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica. Devemos crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César. Responderam os chefes dos sacerdotes e a multidão. Essa mesma multidão que caminhava por causa do pão, por causa do milagre, que caminhava porque algo bom ia acontecer, é a mesma multidão que olha para Pilatos e fala: ei, não temos Deus a não ser César, não temos rei. Às vezes a gente caminha numa multidão e a gente se acha o cara no meio da multidão, mas a gente se esquece que o ser humano é um bichinho complicado, não é verdade? O ser humano tem os seus interesses, as suas vontades. E sempre que você se sentir o centro da multidão, toma cuidado.
é perigoso. Porque é muito provável que a multidão mesmo não se importe com você, mas sim com aquilo que você tem a oferecer. Mas aí que tá, puxa, a multidão é tão ruim assim, pastor? Claro que não, é muito bom que a gente vive em comunhão. A grande questão é, o que eu quero que vocês pensem, quem é você em meio à multidão? Você é um seguidor de Jesus? Você é um seguidor de você mesmo? Você está seguindo o pão, você está seguindo o milagre? Ou você está seguindo o mestre? Você está seguindo o Deus? Mas olha só, dessa multidão, dá uma sintetizada. E o que acontece? Esse grupo, sabe, da multidão, saem 72 discípulos, 72 homens. E esses homens, como a gente vê ali em Lucas 10, eles estão ali numa pegada maior. Os caras que olharam falaram assim, ei, esse cara é diferente. Em meio à multidão tem algo aqui que é diferente. E sabe o que esses 72 fazem? Jesus os envia. Jesus fala para eles, ei, aquela famosa história, né? Aonde você chegar e for bem recebido, aonde você chegar e for mal recebido, não leva nem o pó daquele lugar. Tem muita gente que guarda isso, né? Quando você vai na casa de alguém, não te deram um teco de bolo, alguma coisa, você fala, não quero nem o pó desse lugar aqui, né? Tem gente que é assim. Mas ali ele está falando diferente, está falando sobre a palavra, o alcance. Esses 72 saem ali para que fosse conhecido, para que se multiplicasse. E se hoje você está aqui, provavelmente é por causa de um desses 72, pode ter certeza disso. Só que olha que interessante, esses 72 vão. E lá em Lucas 10 diz que eles voltam. E eles voltam falando assim, ei, os demônios se sujeitaram, pisamos em serpentes, fizemos coisas tremendas. Puxa, imagina a alegria do coração daqueles homens, falando as coisas que eles viram, ouviram e fizeram. Mas Jesus olha para eles de uma forma muito sábia, ensinando para eles, não se iluda com a multidão. Ele diz para eles assim, ei, não se alegre porque os demônios se sujeitaram a vós, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ah, cara, eu levaria uma ripada dessa sorrindo, né? Eu levaria, eu falaria, cara, o cara tá me dizendo que eu tô aqui dando risada porque eu pisei em cima de uma serpente, né? E ele tá falando para mim, ei, teu nome tá lá no livro do homem, lá, ó, tá escrito. Tô falando para você, teu nome tá lá na listinha do Pai. Lá na festa do céu, você tá como convidado. Puxa, eu ia dar um sorriso e falar, ah, Jesus, doeu, mas foi bom, dá um abraço aqui. Mas olha só, desses 72 que a gente vê, a gente precisa parar para pensar. Eram pessoas com propósito, eram as pessoas que estavam buscando mais, né, se colocando diante de Jesus. Quem é você diante dos 72 à tua volta? Quem é você nesse meio? Aquele que está buscando manifestar o poder? Ou aquele que está buscando aquele que tem o poder? Se a gente continuar olhando mais um pouquinho, a gente vai ver que existe um grupo ainda mais seleto de 12 homens, esses famosíssimos, não é verdade? Sempre que a gente lê a Bíblia, a gente começa a ver a história desses homens e é tremendo. Esses 12, aconteceu algo tremendo. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, o quem também designou como apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e a imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-los serem curados, vê-lo serem curados e tratados das suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder e curava a todos. Esse grupo dos 12 estava ali do ladinho. Viram milagres acontecendo ali. Aqui a palavra fala que saía poder dele. Cara, você nunca vai ver sair poder de mim.
Não vai. Não tem essa capacidade. Mas, nessa noite eu falo para vocês, daquele que sai todo o poder. Aqueles 12 homens experimentaram algo tremendo. Viram as mesmas curas, o mesmo mover, libertação das pessoas ali que estavam presas espiritualmente. Aqueles 12 homens, sabe, participaram de algo que a gente celebra todos os meses aqui juntos, cearam com o Senhor. Cara, foi algo tremendo, imagina, andar lado a lado com o Mestre. Fico tentando imaginar isso e lembro que desses 12 caras, no momento em que Jesus está passando ali os seus últimos momentos com eles, apenas 3 homens, dos 12 que viram, tá? A Bíblia cita 35 milagres de Jesus, mais ou menos a gente vendo ali. Vai ver que ele transformou água em vinho, curou o filho de um funcionário público, curou o paralítico no poço, curou o cego de nascimento, alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, pegou altas ondas sem prancha, sem se molhar junto com Pedro, ressuscitou Lázaro da morte, pescou 153 grandes peixes sem nem entrar na água, expulsou um homem dominado pelo demônio, curou a sogra de Pedro, pescou peixes que enchiam 2 barcos, curou um leproso, curou um paralítico descido do telhado, curou um homem de mão aleijada, curou o empregado de um oficial romano, ressuscitou o filho da viúva, acalmou uma tempestade, curou o homem dominado por uma legião de demônios, curou a filha de Jairo, curou a mulher com hemorragia, curou um menino endemoniado, expulsou o demônio de nudez, curou a moça torta de 18 anos, curou o homem com as pernas e os braços inchados, curou 10 leprosos de uma vez, curou um mendigo que era cego, previu a negação de Pedro, sarou a orelha cortada do empregado do sumo sacerdote, curou mais 2 cegos, tirou uma moeda da boca de um peixe, curou a filha endemoniada de uma mulher cananeia, alimentou 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes também, secou uma figueira infrutífera, curou um surdo e mudo e curou outro cego. Essa listinha básica assim, já fala pra gente que não sou eu que vou fazer isso aqui não. É bastante coisa. Isso é o que está relatado na Bíblia, fora o que talvez possa ter acontecido. Aqueles 12 homens viveram, viram, presenciaram, experimentaram disso, pastor. E eles viram quem era o verdadeiro Deus. Mas aí, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Como assim? Era uma natureza de Deus encarnada, sentia dor, sentia fome, sentia sono, sentia sede. Mesmo tudo isso acontecendo, sentia dor. E aí, Jesus vai orar. E o que acontece? Daquela multidão, dos 72, dos 12, vai 3. E vão orar. O que acontece com os 3? Os caras dormem. Os caras pegam no sono. Vamos dar uma orada ali. Cara, vou baixar a cabeça, Senhor. Né? Provavelmente estavam cansados. E Jesus volta e dá um chacoalhão nos caras, né? Vamos aí, negada. Na pegada com Jesus. Eu lembro quando eu vim para Curitiba, tive o pastor Michel quando eu cheguei aqui, bem novo. Esse dia ele fez 40 anos, ele estava com 23, 24, assumindo os adolescentes aqui da igreja. E a gente ia orar junto. E era aquela coisa de orar pelo menino ali, as coisas que moviam. Mas eu lembro de uma experiência maravilhosa que a gente viveu junto. A gente pegou 4 skatistas e falamos, precisamos que esses caras vivam uma experiência com Deus, como a gente tem vivido. E aí, a gente foi para o litoral de São Paulo, 4 skatistas. Não tinha uma rua com asfalto onde a gente estava. Não tinha uma calçada onde a gente estava. Era só areia. Não dava para andar de skate. E eu lembro que a gente estava parado, sentado perto de um trapiche, pensando no nosso itinerário. Essa história é bem grande, eu vou contar só um trechinho. E eu lembro que o Michel falou assim, a gente precisa orar.
Deus mandou a gente ir orar. E ele olhou para mim e falou: eu não conheço esse lugar. Me fala um lugar que tem para a gente orar. Eu falei: cara, podemos orar lá na laje do... Não. Deus falou que tem um lugar para a gente orar. Estava ali, Deus falou comigo. Não, vamos orar na beirada do mar. Lugar bonito, vamos levar os meninos para orar. Não. Deus falou que tinha um lugar especial para a gente orar pelas pessoas. E eu lembrei que perto dali tinha uma encruzilhada. E toda sexta-feira era uma judiação você passar ali sábado de manhã. Era vela, era bichinho morto, era nome de pessoas, era um trabalho pesado feito ali. E a gente chegou ali, estava começando a escurecer. E o Michel falou assim: ei, pega o violão. Estava o Wanderson, que estava aqui agora de pouco, acabou de sair. E ele pegou o violãozinho e começou, que um temporal começou a se formar. E a gente começou a orar. E começamos a clamar o nome do Senhor naquele lugar. Aquele lugar era um lugar de destruição da vida de pessoas. Ali pessoas eram consagradas ao mal. Ali era feito mal às pessoas. E em meio à multidão sempre tem aquele que é mau e deseja o mal para o próximo. E a gente começou a orar pelos nomes, pelas coisas que a gente via. E naquele mover de oração que a gente estava fazendo ali, chegou um carro, parou. Viu uns 4 doidos, mais uns 4 moleques de skate embaixo do braço. Um violãozinho tocando ruim. E a gente falando assim: Senhor, a tua presença está nesse lugar. E eu lembro aquele carro ir embora. E chegou outra pessoa e foi embora. E chegou outra pessoa, a gente estendia a mão, orar e a pessoa ia embora. A gente não falava para ela ir embora. A gente só falava assim: o Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está nesse lugar. E o carro virava e ia embora. A gente ficou até onde a gente não aguentava mais. Aquele temporal passou e não caiu uma gota de chuva onde a gente estava. Foi muito louco. Apesar que o litoral é bem louco assim, o tempo também, né? Chove do nada e volta. É quase igual a Curitiba. E olha só que interessante. A gente foi embora, viveu outras experiências ali. E eu olhei para o Michel assim e falei: cara, esse lugar é um marco na minha vida. Até hoje, quando eu vou para aquela região, eu passo nesse lugar. E não tem mais nada lá. Nunca mais eu vi uma vela acesa naquele lugar. Porque a gente orou? Porque a presença de Jesus está naquele lugar. Porque aonde havia dor, onde havia pranto, se tornou um lugar de louvor e de alegria. E sempre que eu posso passar naquele lugar, eu paro e oro. Se ele conhece onde que é o lugar. A gente subestima o agir de Deus. Aqueles 3 homens estavam ali para orar. E aquele lugar era magnífico. Até hoje existe um marco no lugar. Aqueles homens perderam a oportunidade de estar ali, lado a lado. Por quê? Por causa do sono. Oh meu Deus, o sono é traidor, não é verdade? Quando pega a gente, como diria, cadê o Fabião? A gente fala, né? Quando o coati abraça, aí vem o outro coati e começa a fazer assim em você. E aí o pior de tudo, as pessoas falam para mim que quando elas abrem a Bíblia, o sono vem. Já ouvi isso no meu gabinete. Pastor, eu abro a Bíblia, o sono vem. É o melhor remédio para o sono. Né? Quando o cara fala, não estou dormindo, eu falei, vai ler a Bíblia, né? Porque muita gente fala assim, eu abro a Bíblia para ler, eu começo a ficar com sono. Puxa vida, se você ler a Bíblia buscando Jesus, teu sono vai embora. Se você ler buscando pessoas, se você ler buscando algo que vai trazer poder para você, vai te dar sono. Mas se você olhar e falar, isso vai me sustentar na tua presença, isso vai mover minha vida, isso vai me fortalecer, porque eu estou buscando o Deus que está aqui, teu sono vai embora, pode ter certeza. Olha só uma coisinha para a gente fechar aqui. Desses 3 caras, existe um 5º grupo. E para mim, talvez foi uma das coisas que quando eu estudava esse sermão, um tempo atrás, me fez refletir muito. De todos aqueles homens, só tem um que segue com Jesus. Só tem um que não foge. Só tem um que não está com medo de ser perseguido. Só tem um que Jesus chamava de discípulo amado. Não porque ele era melhor que os outros,
Uma tradução que eu ouvi dizia que era o discípulo amável. Ou seja, era um cara que falava assim, mano, tamo junto, Jesus. Deu uma dormida ali, desculpa. Vamos nessa, tamo na pegada junto. Esse cara é João. De todos os discípulos, João é aquele que não tem medo de ir até a cruz. É aquele que não tem medo de seguir a Jesus. Sabe, a grande questão não é a multidão. A grande questão não é os 72. A grande questão não é os 12. A grande questão não é os 3. A grande questão é quem é você. Quem é você diante desse Deus Todo-Poderoso? A grande questão não é a pessoa que te incomoda. A grande questão não é quem fez fofoca contra você. A grande questão não é quem magoou teu coração. A grande questão é quem é você diante desse Deus. Porque esse Deus, sendo crucificado, 3 dias ele ressuscita. E ele fala algo tremendo. Ele vai aos céus e fala, eu voltarei. Uma vez eu brinquei com vocês aqui, né? Estava pregando e falei que o I'll Be Back do Exterminador do Futuro já tem um autor antes, né? Já tem o Senhor Jesus dizendo, eu voltarei. E assim eu creio. Mas olha só. Diante desse grupo, você vê que mesmo aqueles homens, aqueles 12, Jesus ressuscitou, as pessoas dizem, será? Será que esses caras não criaram uma história? Aqueles homens a partir dali são perseguidos. A partir dali aqueles homens morrem adiante. Apedrejado, queimado, decapitado, defendendo aquela causa daquele Deus poderoso que eles tinham visto. Dentre eles, Pedro, aquele que nega 3 vezes a Jesus, vai ser crucificado e fala, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. Será que alguém tão simples na vida desses homens ia mover tanto? Aí a gente olha para João. Como que João morre? Ilha de Patmos. O texto conta, se a gente vê na história, a gente vai ver que ele morre dormindo. Esse mesmo Deus, Jesus, revela a ele tudo aquilo que a gente tem medo do Apocalipse. Sabe que o pessoal está tudo, né, agora, meu Deus do céu, será que é isso? Será que aconteceu? Será que foi? Aqui está falando dos 7 anjos, das trocentas taças. Eu tenho uma taça em casa, meu Deus do céu, será que é essa taça? É a taça que a mamãe me deu, eu vou quebrar. Vai que é uma dessas taças que está em Apocalipse. Aquele cara, João, esse cara que foi tudo isso e não negou Jesus e caminhou e moveu, ele viu tudo aquilo que a gente ainda não viu. Ele sabe aquilo que a gente não sabe. Eu imagino João, ilha de Patmos, pôr do sol. E da mesma forma como Paulo fala, combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira. Ali João dá o seu último suspiro, o seu fôlego de vida. Quem é você diante da multidão? Você segue a Jesus? João seguia Jesus até o fim. Eu falo isso para você porque temos vivido tempos que nossa cabeça bagunça, sabe? Quem seguir? É tanta igreja, tanta política, tanta coisa acontecendo. É tantos amigos que traem a nossa, né? A nossa forma de acreditar e entender naquela pessoa, de amar. É tantas coisas que esperamos e não acontece. É tantas decepções. Puxa vida, talvez os teus olhos não estejam em Jesus. Devemos olhar as pessoas com amor. Devemos ser usados por Deus na vida um do outro. E às vezes Deus manda chamar a atenção e puxar e fala com você e te move. Mas presta atenção numa coisa. Não tira os olhos de Jesus. Não tem como você seguir aquilo que você não está buscando. A Bíblia, ela não fala para você onde você vai chegar. Ela fala a direção que você precisa ir. É como uma bússola. A gente acostumou, nós somos a geração GPS. A gente não vai 3 quadras de casa sem botar no Google, lá no Waze. Como é que chega? Porque eu preciso ver se a rua está fechada, se tem polícia, teve um assalto, teve alguma coisa. Ei, a Bíblia não é o GPS.
A Bíblia é como uma bússola. Ela aponta a direção para onde Jesus está. Que a gente possa buscar isso verdadeiramente. Que a gente possa segui-lo. Que a gente possa viver em comunhão, que a gente possa amar as pessoas, que a gente possa dizer que alguém é talentoso, que alguém é bom, que alguém é feliz. Não tem nada de errado dizer isso, mas que a gente possa lembrar que só há um Deus. E é esse Deus maravilhoso que a gente segue. Senhor Jesus, obrigado pelos meus amigos aqui, Senhor. Obrigado por esse tempo na Tua presença. E Senhor, mesmo diante de uma multidão, ó Pai, eu quero Te seguir, ó Pai. Quero ver a Ti. Quero caminhar contigo, quero ouvir a Tua voz, quero sentir a Tua presença, mas quero ser transformado por Ti, Senhor. Guarda o nosso coração do mal, Senhor. Cada pessoa que veio aqui nessa noite, que saia descansado na Tua presença, que possamos confiar quando o Senhor diz, para a gente dividir o fardo, que o Senhor vai carregar esse fardo pesado. Que a gente possa olhar para o fardo do pecado e falar, isso não me pertence. Que a gente possa olhar para o Senhor Jesus e saber que em Ti há esperança, Senhor. Deus, se alguém entrou por aquela porta com o coração duro e doloroso, que nesse instante encontre a paz na Tua presença. Deus, se alguém entrou por aquela porta cheio de felicidade, fortalece essa pessoa, para que nesses próximos dias, Senhor, ela use toda essa alegria para falar que ela Te segue. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova todos os dias em nossa vida. E Deus, que possamos sempre Te seguir em meio à multidão. É no Teu santo e precioso nome, Pai, que eu oro. Amém, amém e amém. Amém.